Olá, meu nome é Alexandre Marcelino e eu vou falar a respeito do meu PIBIC, a dupla responsabilidade autor-tradutor em Amada de Toni Morrison, cujo objeto de estudo é o livro Amada, bem como a sua tradução para o Brasil feita por José Rubens Siqueira para a Companhia das Letras em 2007. Os objetivos específicos do meu trabalho foram, primeiro, apresentar uma sinopse de Beloved e fazer uma breve leitura crítica da obra. Segundo, elaborar uma análise do processo tradutório da tradução da obra. E terceiro, com essas reflexões, fazer inferência sobre as responsabilidades mantidas por autores e por tradutores. Dado os propósitos desse vídeo em específico, nós vamos focar no segundo e no terceiro objetivo. Na minha sessão de reflexão teórica, eu trouxe autores que me ajudariam a trabalhar melhor esse conceito de responsabilidade e o que ele significa para o autor e para o tradutor. Eu comecei com Angela Davis para tratar sobre os estereótipos que cercam as mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos, né? Que são o foco da obra Amada de Toni Morrison. Então eu segui para Hermenegildo Bastos e Norma Diana Hamilton para falar sobre literatura e o poder que a literatura tem no combate a esses estereótipos. Em questão de aspectos tradutórios, eu comecei com uma fala de Morrison sobre essa dualidade entre o lado social e o lado estético de romances, para então falar de Venucci e de Arrojo e chegar no ponto da responsabilidade que um tradutor tem que ter com a estética da obra para que sua mensagem política seja expressada da forma desejada, né? Na minha metodologia da análise da tradução, eu me baseei no método que Torrey sugere no livro Descriptive Translation Studies and Beyond, e adaptei um pouco de acordo com algumas questões que eu trouxe na reflexão teórica. Então, o primeiro ponto era selecionar um coupled pair, um trecho correspondente entre Beloved e Amada, e desenvolver uma análise textual dele, observando a escolha de palavras, translation shifts, mudanças tradutórias, e a obrigatoriedade dessas mudanças. 2. Construir argumentos sobre o processo tradutório a partir das estratégias e das decisões identificadas, verificando se elas são estrangerizantes ou domesticantes e quais são os seus efeitos estéticos e literários. E 3. Por fim, ponderar sobre a interferência do tradutor em Amada e o seu impacto na eficácia político-social da obra. Esse foi o coupled pair que eu selecionei, bem no comecinho da obra. Eu vou ler aqui o resumo que eu fiz a respeito dos meus resultados. Percebeu-se na análise do coupled pair selecionado diferentes espécies de translation shifts. Na primeira delas, apenas palavras isoladas foram alteradas no processo tradutório. Na segunda, orações inteiras foram sintaticamente mudadas. Nessas duas espécies, percebe-se a ocorrência de mudanças não obrigatórias, além do uso tanto da domesticação quanto da estrangeirização, a depender da situação, indicando que Siqueira está ciente de suas interferências sobre o texto de Morrison e assume a responsabilidade que elas abarcam. Na terceira e última espécie, algumas frases sofreram alteração semântica além de sintática. A ausência de motivações explícitas por trás dessas alterações aponta a tratar-se de erros de tradução e de revisão, e não de decisões conscientes do tradutor, o que deprecia a responsabilidade autoral de Siqueira. As sequelas disto podem ser percebidas na qualidade político-social de um dos exemplos da terceira espécie de translation shift. Eu estava falando justamente desse último exemplo que temos no slide, né? Em que o personagem Paul D está falando da situação de desabrigo dele, que ele se encontrou após a libertação dos escravizados, que é uma denúncia social que a Morrison faz. O sentido foi completamente alterado, então o sentido político dessa passagem foi prejudicado. Então, na minha conclusão, eu concluí que há sim um certo senso de responsabilidade que deve ser assumido por quem vai trabalhar com literatura de resistência, sobretudo aquela relativa a grupos minoritários marginalizados. Para autores, essa responsabilidade se dá pela necessidade de que suas obras não fomentem estereótipos a respeito dos grupos sobre os quais eles escrevem, né? E para tradutores, essa responsabilidade se dá porque as suas interferências sobre o texto-fonte têm consequências estético-literárias que podem afetar a qualidade da mensagem política da obra, a qual deveria ser conservada pelo tradutor. Mas além disso, com a minha análise eu consegui chegar a novas implicações que apontam que deve haver uma preocupação não apenas com a estética, mas também com a semântica do texto, para que a mensagem política de uma obra seja satisfatoriamente comunicada.